duas coisas proibidas na Bíblia. Quando Deus coloca uma barreira contra algo e nos instrui a não fazer algo, é sempre para o nosso próprio bem e benefício. Entenda que se Deus coloca uma barreira contra algo, há uma razão, simplesmente para protegê-lo. Deus diz: não furtarás para te proteger. Deus diz: não cometerás adultério para te proteger. Deus diz: não mentirás para te proteger. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim para te proteger. Tudo é para você, é tudo para te proteger, irmãos e irmãs. Quer você obedeça às instruções de Deus ou não, Ele continua sendo Deus. Nada muda sobre sua glória e majestade, quer você o ouça ou não. Agora Deus, em sua excelente e incomparável sabedoria, estabeleceu princípios que governarão nossa existência na Terra. Se os seguirmos, caminharemos pela vida vitoriosamente. Mas se escolhermos nossos caminhos contra a vontade de Deus, certamente sofreremos por isso. Você acha que Deus seria um Deus amoroso se não nos dissesse o que fazer e o que não fazer? Não, Ele não seria. Para aqueles de vocês que têm filhos, tenho certeza de que lhes dizem: não faça isso, não faça aquilo. O mesmo acontece com Deus. Sua palavra nos instrui claramente sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E Ele o faz por amor. Acredite, não há ninguém que te ame como Deus. E não há ninguém que vá até o fim da terra por você como Deus fará. Quero dizer, afinal, Ele morreu por você. O que mais Deus precisa fazer para provar seu amor por você? Você precisa entender que mesmo que você seja a única pessoa na terra, Deus ainda teria morrido, a morte das mortes, apenas por você. As ordenanças de Deus não são pesadas, pelo contrário, são para o nosso bem. Há certas coisas que Deus nos proíbe de fazer, não porque não obteremos resultados se as fizermos, mas porque não são boas para nós. Deus instruiu o homem a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não porque ela não dá frutos, mas porque seu fruto abriria a humanidade para um mundo perigoso. Gênesis 2,16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles não morreram fisicamente como esperavam, mas morreram espiritualmente e condenaram o resto da humanidade a nascer espiritualmente morta. Você vê, é melhor para nós obedecer a Deus do que nos metermos em encrenca antes de aprendermos da maneira difícil. A Bíblia declarou claramente o que estava contido na árvore da qual Deus proibiu Adão de comer: o conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva finalmente comeram o fruto, tiveram conhecimento, mas o conhecimento foi prejudicial a eles. A primeira coisa que perceberam foi sua nudez, seguida pela culpa de sua desobediência. Claro, eles tinham o conhecimento que estavam buscando, mas isso lhes fez mais mal do que bem. E olhe para a humanidade está sofrendo por causa da desobediência deles. Tudo de negativo em sua vida que já aconteceu pode ser rastreado até esse único ato de desobediência. Assim como Deus proibiu Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele nos proibiu de nos envolvermos em várias práticas que são prejudiciais para nós e para nosso relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, a prática da necromancia ou consulta a médiuns é proibida. Tendo passado uma década no exército, posso dizer que quando figuras de autoridade dizem para você não fazer algo, é porque alguém já fez. Deus nos proíbe de consultar espíritos familiares, porque algumas pessoas fizeram isso e viveram o resto de suas vidas, e a eternidade lamentando suas ações tolas. Você ficaria chocado com a quantidade de pessoas que frequentam a igreja todas as semanas e ainda estão envolvidas nisso. O que exatamente é necromancia? É uma prática de comunicar-se com os mortos. Algumas pessoas tentam invocar o espírito de seus entes queridos falecidos em busca de conselhos e ajuda por um motivo ou outro. A necromancia é uma abominação para Deus, de acordo com muitas escrituras na Bíblia. Deuteronômio 18:10 diz: Que entre ti se não ache quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro.
Levítico 19:26 diz: Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. E Atos 19:19 diz: E muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Alguns de vocês podem estar dizendo que isso é conhecimento básico para um filho de Deus. E sim, para alguns cristãos é, mas há aqueles que não sabem que essa prática é algo com o qual não devemos nos envolver. Nem todos estão no mesmo nível em seu caminhar com Jesus Cristo, e isso pode parecer estranho para você. Mas para algumas pessoas a prática da necromancia é parte de sua cultura e até de sua criação, e elas não veem nada de errado nisso. Mas se olharmos puramente de uma perspectiva bíblica, a Bíblia é clara. É uma prática que nenhum filho de Deus deveria estar envolvido. Primeiro, a necromancia vai envolver demônios e abrirá aquele que a pratica para uma invasão demoníaca. Aqueles que praticam não estão falando com pessoas, mas com um espírito. Você não pode consultar os demônios e esperar ter bons conselhos. Eles o desviarão do caminho que leva ao céu. Se Deus está nos dizendo para não falar com esses espíritos, é porque não é bom para nós, não porque eles não existam. Embora existam, eles são formas proibidas de acessar o reino espiritual. Quando você é conduzido por qualquer outro espírito que não seja de Deus, você está abrindo um portal no reino espiritual, e as coisas que você experimentará quando abrir esse reino são coisas que você não quer experimentar. O reino espiritual é real, senhoras e senhores. É um reino maior que o nosso, com forças demoníacas reais que farão qualquer coisa para ganhar acesso à vida de uma pessoa. Quando você acessa o reino espiritual sem o canal do Espírito Santo, está seguindo um caminho proibido. Hebreus 9:27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, desta escritura, encontramos que Deus não ordenará que o espírito ou fantasma de um indivíduo morto vagueie pela terra. Também encontramos na parábola que Jesus contou sobre o homem rico e Lázaro em Lucas 16 que os mortos não têm permissão para falar com os vivos, mesmo que seja para adverti-los. Esses espíritos não são dos mortos, mas na verdade são espíritos demoníacos. Mais ainda, é absolutamente errado e pecaminoso os crentes buscarem sabedoria do mundo demoníaco. Esses espíritos são totalmente do diabo, são demoníacos, e imploro a vocês, como filhos de Deus, que não os busquem. Não saiam em busca de fantasmas, não vão a médiuns ou videntes querendo falar com os mortos. Deuteronômio 18:10 diz: Que entre ti se não ache quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A participação em todas essas atividades demoníacas é uma abominação ao Senhor. A segunda coisa que Deus nos proíbe de fazer é ter ídolos. Deus nos proíbe em sua palavra de praticar a idolatria. É um dos pecados que Deus mais odeia e tem zero tolerância. Deuteronômio 4:23 diz: Guardai, pois, com diligência a vossa alma, porque não vistes rosto algum no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco no Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de imagem de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. Pois o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. A adoração de imagens ou se prostrar diante de qualquer coisa como forma de adoração é proibida. Não há imagem de Deus em lugar nenhum, nem há imagem de Cristo em lugar algum a que somos obrigados a nos curvar. Curvar-se diante de qualquer imagem entalhada ou adorar qualquer outra coisa que não seja Deus é proibido. Deus odeia a idolatria. Ele fez a primeira lei nos 10 mandamentos como uma proibição contra ela. Moisés lembrou aos israelitas que Deus é um fogo consumidor, sua ira queima contra qualquer coisa que rivalize com ele. Êxodo 23 diz: Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria não é apenas uma imagem esculpida, mas é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em sua vida.
Seja seu trabalho, seu negócio, seja um relacionamento, qualquer coisa que substitua o lugar de Deus, sendo o primeiro em sua vida, é seu ídolo. Então eu pergunto a você hoje, quem é seu ídolo ou o que é seu ídolo? Então, quais são as complicações da idolatria? Primeiro, ela te separa de Deus. O que você acha que o diabo fará primeiro se quiser te derrotar? Ele sabe que não pode te derrotar se você ainda estiver sob as sombras do Todo-Poderoso. Ele sabe que não pode te vencer porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele sabe o quão poderoso você é quando Deus está do seu lado e você está ao lado dele. Ele busca te separar primeiro. Em segundo lugar, a idolatria te deixa desprotegido. Se você sair de Cristo, nosso inimigo, o diabo, terá um campo aberto com sua vida, e ele lançará tudo o que tem contra você. Não há como você se proteger. Seu poder não é suficiente para lutar contra o diabo. Se alguém lhe disser que o diabo é impotente, estão te enganando. O diabo é poderoso, é um ser espiritual com poder real. O que te torna mais poderoso do que o diabo é Deus, através de Cristo. Este é o poder que te apoia. Deus odeia ídolos porque eles rivalizam com ele por nossos corações. O mandamento de não adorar ídolos ou se curvar a outros deuses não é apenas o primeiro mandamento, é o mais longo e mais reiterado. Devemos notar que Deus nunca nos proibirá de fazer o que é certo. Quando Deus nos impede de fazer certas coisas, é para o nosso bem. Deus não nos forçará a obedecer a Ele, porque Ele não é um tirano, mas todos terão que suportar as consequências de sua desobediência. Saul desobedeceu à instrução de Deus de destruir completamente os amalequitas, e Deus o rejeitou como rei. Em vez de buscar misericórdia, ele mergulhou mais fundo na desobediência, consultando uma médium. Ele fez isso até morrer. Pense nisso, Saul consultou uma médium, mas sua consulta não o salvou. Não se pode andar em desobediência e esperar ter o apoio de Deus. Deus só sustentará o que Ele nos ordena a fazer. Deuteronômio 28:1 diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A obediência a Deus desbloqueia nossas bênçãos divinas, enquanto a desobediência a Ele traz sofrimento e maldições. Se quisermos receber as bênçãos de Deus, devemos odiar o que Ele proíbe e obedecer a seus mandamentos.